noite, galera. Tudo bem? Como o Tico falou, né? O assunto da noite de hoje é culpa e auto-perdão. Quando eu cheguei a uma conclusão, vou falar para vocês, que você sabe que a gente fala, né? O seu anjo da guarda, o seu mentor que te acompanha, um grupo. Eu cheguei à conclusão que o meu caso é uma gangue. Porque eles, na verdade, eles têm um acordo com o Elder. Então, quando eles estão vendo que eu estou em dificuldade no assunto, eles falam, manda ela falar sobre isso. Então, eu concluí que isso daqui é um conchavo, é uma gangue que eles têm quando a gente precisa falar, quando a gente precisa rever um determinado assunto. Então, esse foi um assunto que me sensibilizou bastante, porque a culpa, a gente está aqui, a culpa está dando uma voltinha ali no shopping center, minha filha, a gente se abraça, a gente dá a mão, é rapidinho, não tem distância aqui. Então, é um assunto que, de fato, eu vivo em constante exercício, né? Então, se a gente for pensar o que poderia definir culpa, seria um julgamento negativo que a gente faz sobre as nossas atitudes, as nossas ações, dentro de um padrão que às vezes é determinado por nós mesmos e outras vezes determinado pela sociedade, mas que a gente acha que a gente não está cumprindo, que nós não estamos de acordo, então a gente se julga, né? Eu queria fazer uma pergunta. Alguém aqui já se sentiu culpado alguma vez na vida? Beleza, isso me conforta muito, então quer dizer que eu não sou a única, começa por aí, né? Mas também interessante da gente, eu acho que é um conforto da gente saber que a grande maioria, a massiva maioria das pessoas já se sentiram culpadas alguma vez na vida. Porque tem uma pequena parcela da população que não sente culpa. Nunca. E esta parcela é diagnosticada ou classificada como psicopata. Então, na verdade, chega a ser um determinado conforto. Nós sabemos que nós não pertencemos, porque o psicopata, ele não tem a habilidade de se colocar no lugar do outro. Por isso ele comete as atrocidades que comete, porque ele não vai se sentir culpado, porque ele não consegue se colocar no lugar do próximo. Então, interessante isso, né? Interessante esse raciocínio. E aí, aonde surge, de onde vem a culpa, vamos dizer assim? Melhor assim? Então, a culpa que nós sentimos, ela pode vir das nossas várias encarnações e reencarnações e vidas passadas, né? Ela pode nos acompanhar pelo nosso histórico da multiplicidade das existências que nós já tivemos. Continuar? Tá bom. Ou ela também pode ter sido construída com as nossas experiências atuais, nas relações que nós tivemos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos professores, em algum grupo religioso que a gente tivesse inserido. Então, essas relações podem ajudar ou não a construir essa nossa relação com a culpa, né? Então, ela pode vir de dois momentos, ela pode estar somada das vivências que nós já tivemos e mais as experiências atuais, né? E uma coisa também interessante da gente pensar que a culpa é assim. A gente pode sentir culpa de algo que a gente fez, né? A gente pode sentir culpa do que a gente deixou de fazer. Às vezes, a gente sente culpa de algo que pode acontecer. Olha que complexo que é isso, né? Então, quando a culpa que nós estamos sentindo, ela está relacionada ao passado ou ela está relacionada ao futuro, e na maioria das vezes é exatamente assim que acontece, né? São dois tempos que nós não temos o que fazer. Porque o que passou, como a própria palavra define, né? E o que está por vir também, por enquanto, não é algo que a gente domine. Então, só o que a gente pode usar
é o tempo presente, é agora. O que é que nós podemos fazer agora com esta, como é que pode ser a nossa relação atual com essa questão da culpa? A gente, vou aproveitar para fazer uma propagandazinha aqui. Nós, um tempo atrás, estudamos uma autora chamada Hermance Dufour, que falava sobre os sentimentos. A gente vai lembrar dela um pouquinho hoje, né? Mas a propaganda que eu vou fazer é que a hora que acabar o Livro dos Espíritos, que está praticamente no final, nós vamos estudar uma obra que também nos auxilia nessa reflexão dos nossos sentimentos. O nome da obra, quem me ajuda? Illuminati. De quem, nega? Joana de Ângeles. Fera também, certo? Então, esse estudo acontece depois do passe, a gente termina o bate-papo, a gente tem o passe, depois do passe a gente se reúne para essa discussão. Então, assim que a gente acabar o Livro dos Espíritos, a gente vai entrar nessa obra, para a gente estar falando sobre sentimentos. Muito bem. Hermance, como eu tinha falado, a gente já viu há um tempo atrás que a Hermance nos convida a pensar nos nossos sentimentos, lembrando que nós somos um resultado da luz e da sombra. Porque a gente tem uma tendência de pensar assim, não, esses sentimentos são de sombra, esses sentimentos são de luz. E a irmã diz assim, não tem jeito de um existir sem o outro. Não tem luz sem sombra e não tem sombra sem luz. Então, é justamente a nossa capacidade de gerenciar esses dois elementos é que promove o progresso, porque um não existe sem o outro. Então, inicialmente, a gente pode pensar, assim, né, se for rapidinho, a gente vai pensar, pô, culpa. Certeza que eu vou colocar a culpa na caixa da sombra. Certo? Não. Culpa traz uma indigestão, culpa desencadeia um monte de coisa. Põe a culpa na caixinha da sombra. Tem uma autora que ela, na verdade, é super popular hoje em dia, mas não que ela seja tão nova assim, né? Porque tem pelo menos, sei lá, 12, 15 anos. Ela é uma pesquisadora que conduz uma pesquisa aproximadamente, acho que 25 anos, não sei se você teve a oportunidade de ver. O nome dela é Brené Brown. É uma americana, né? E a Brené Brown, ela diz o seguinte, ela, na verdade, eu acho que ela e a irmã devem ser amiga espiritual, porque combina bem os argumentos das duas, né? Ela diz o seguinte, que a gente pode sentir culpa e se esse sentimento estiver naquela circunstância tóxico, ou seja, não com uma tocha de luz, né? Se ele estiver só na caixinha da sombra, ele paralisa a gente. A gente se sente completamente amarrado, né? E ela diz, agora, quando a culpa é vista como uma oportunidade de movimento, de mudança, de progresso, porque a gente, ao sentir a culpa, a gente praticou o que? A empatia, né? Que é o que não tem os nossos amigos psicopatas. Então, a gente sentiu algo que poderia ser diferente. A gente identificou que alguma coisa que a gente fez poderia ser diferente. Então, diz a Brené que quando isso é, então, uma força motriz que nos empurra ao progresso, tem como ter mais luz? Não tem. Não tem como ter mais luz que isso. Porque né, é o que nos movimenta. Agora, é muito importante que a gente não personifique as nossas experiências. Como? Vamos imaginar que eu estou lá em casa, a gente está curtindo, tal, o meu mais novo chama Rabi, só para dar um exemplo, né? E aí a gente tem uma tacinha de vinho, eu compro um tapete branco, coisa linda, creme, né? E a gente está ali e tal. E aí, Rabi, ele é muito engraçado, então vamos supor que ele, pum, bate a mão na taça de vinho, a taça de vinho cai no tapete que eu acabei de comprar, pagando em 10 prestações. Aí eu, num destempero mais, é um desastrado mesmo, não precisava tomar um pouco mais de cuidado? Eu podia dizer assim, caramba, que desastre a taça cair aqui. O que a gente pode fazer de imediato para ver se não vai manchar e na próxima vez para evitar? Eu personifiquei o erro no menino, porque eu disse que ele é o desastrado. Então, eu amarro, né? Uma emoção que amarra, não é uma emoção que movimenta.
Então, como a gente tem que tomar cuidado conosco mesmos, quando a gente, em vez de identificar uma questão a ser melhorada, né, ou um problema, a gente acha que a gente é o problema. A gente personifica. Aí fica difícil da gente evoluir, né? Então, a gente tem que sempre tentar ressignificar aquele pensamento. Muito bem. Quando a gente pensa sobre culpa, a gente lembra que culpa, ela se forma no pensamento. É uma impressão que a gente tem usando da razão sobre algo que aconteceu. Então, a culpa, na verdade, inicialmente é um pensamento, puramente um pensamento com um julgamento, seja ele positivo ou negativo, que vem à nossa mente. Quais as emoções que, na maioria das vezes, a gente traz com esse pensamento da culpa? Quem me ajuda? Quem estiver em casa pode escrever, se quiser, no chat. Tristeza. Tristeza, que mais? Angústia. Angústia. Arrependimento. Arrependimento fatal. Raiva. Remorso. Bateu na tecla. Que mais? Medo. Medo, fundamental, medo. Vergonha, né? Não dá? Muito bem. Uma vez que a culpa nasce no nosso pensamento e que, inevitavelmente, esses são os sentimentos que a gente atrai, existem alguns autores que dizem que a repetição dos nossos pensamentos podem virar um hábito. Desta forma, se faz urgente que nós quebremos o ciclo deste pensamento. E daí a gente observa o que disse Hermance e o que disse Brené, de como nós podemos reciclar, na verdade isso é bem da Hermance, como que a gente pode reciclar um sentimento. Porque a gente teve a culpa, que era um pensamento, mas se transformou a gente atraiu, né, o sentimento e virou uma emoção. Como que a gente recicla essa emoção? Quando a gente dá aquele sentimento que pode estar cheio de nuvens, quando a gente ilumina, né? Quando nós iluminamos aquele pensamento, aquele sentimento, né? E o que a gente pode fazer em condições cotidianas para nos ajudar nesse progresso, para nos ajudar na ressignificação dessa ideia que a gente tem sobre os nossos atos, de como a gente lida com a culpa? O que a gente pode fazer? Então, a primeira coisa que, na maioria das vezes, é a primeira indicação, é o autoconhecimento. Quando a gente se dispõe a nos conhecermos e sabermos o que em nós desencadeia aquele sentimento. Nos conhecemos para saber o que nós temos de singular, o que é único, o que é nosso. E encarar essa singularidade como uma qualidade. Que na maioria das vezes, quando a gente observa que a gente não está dentro de um padrão determinado por nós mesmos ou pela sociedade, a gente se critica. A diferença é vista como algo negativo. Quando Deus nos constituiu singulares, o teste que a gente faz, né, o digital, não tem um irmão que tenha sequer similaridade quando você faz o teste. Não tem. Todo mundo é diferente. Nós somos diferentes um do outro, ainda que a gente tenha coisas parecidas, mas somos seres únicos. Então, a nossa singularidade deveria estar recheada de gratidão. Qualquer que seja ela. Vamos pensar que eu sou uma pessoa brava. A minha imagem é uma pessoa brava. Pô, nossa, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu sou muito brava, né? Ok, a gente até às vezes tem que trabalhar aquela característica para que você possa viver melhor em comunidade. Agora, a braveza pode também me levar a tomar decisões. Aquilo que ferve em mim, eu penso, eu decido tomar uma atitude, eu abraço uma causa, eu luto pelas causas que eu acredito. Então, de novo, aquela é uma característica do indivíduo singular e que não necessariamente é negativa. Ela só precisa ser canalizada. Então, a gente não precisa se culpar pelas nossas particularidades. A gente tem que ver as particularidades com gratidão.
porque também nos foi concedida, nos foi dada, é um presente. Nos cabe talhar, nos cabe autoavaliar, nos cabe, né, escolher os caminhos que são pacíficos, os caminhos que são o que nos levam ao progresso moral e ético, né? Mas, enfim, são nossos, né? E aí, um outro elemento que pega muito nessa questão de nós nos sentimos culpados é o lance de que a maioria das vezes, quando nós nos sentimos culpados, nós estamos centrados no perfeccionismo, né? Nós estamos centrados um frame que a gente fala que seria assim uma moldura que a gente se coloca, né? Então tem bastante de perfeccionismo naquela atitude, naquele pensamento, naquela reflexão, né? Porque a gente às vezes é tomado de uma doença que é da gente achar que nada é suficiente nunca. Então, a gente conquista, veja bem, quantos mil quilômetros nós viajamos, ou quem está aí, quantos progressos, quantas melhorias, quantas mudanças a gente passou, quantos nós nos transformamos, e a gente incorre no equívoco de achar que não é suficiente. Nada nunca é suficiente. Quando, na verdade, diz Chico, né, naquela oração linda dele, que tudo o que nós temos é exatamente na medida das nossas necessidades. Portanto, é o suficiente. Tudo o que nós temos, que cada um tem, que é diferente de um para o outro, é exatamente na medida. Com uma claridade, né, com uma sanidade divina, né? Uma inspiração divina, exatamente no tamanho certo, suficiente. Então, por essa razão que a gente deveria ter mais gratidão do que qualquer outra coisa. Ah, é fácil isso? Não. É que nem apertar um botão, acende a luz, apaga a luz? Não, não é. É um exercício contínuo, é um exercício constante. Porque, como a gente falou no começo, ele pode estar ligado a tantas experiências que nós tivemos, às vezes, há milhares de anos. Porque se nós permanecemos em constante processo de reencarnação, a gente não tem como saber, algumas vezes, de onde veio. E outra, muitas vezes, o exemplo que eu dei, se eu tivesse feito com o Lavi, quantos de nós, quando criança, tivemos uma situação parecida? Porque as pessoas que estavam à nossa volta não sabiam. Certo? Então, tem eu vou dar um texto para vocês, de Theodore Roosevelt, que é um político americano, né? Eu acredito que a grande maioria se lembre mais ou menos, né, de Theodore Roosevelt. E pesquisando sobre o assunto, né, que o Helder fez a gentileza de fazer lá o acordo com o pessoal lá de cima e me colocar para pensar, eu encontrei esse texto e eu achei que é muito pertinente para a gente pensar. Vamos pensar que, então, o texto faz ainda mais sentido, a gente pensa que o crítico que ele cita no texto, às vezes é alguém que está fora, que ao nos criticar promove a sensação de culpa, mas às vezes somos nós mesmos. Então, quando ele cita o crítico, vamos pensar isso, né? Quando que sou eu que faço isso, né? Então, ele diz assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. Não é esse que importa. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, de suor, de sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforços sem erros e sem decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões e se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior das hipóteses, se fracassar, ao menos fracassa
ousando grandemente. Então, na verdade, ele quer dizer o seguinte, que quando a gente aceita as críticas exageradas das outras pessoas, ou quando nós nos criticamos exageradamente, nós nos esquecemos que é o exercício que vale, que é a luta que dignifica, não é o resultado. Que você pode ganhar ou perder, mas é a dignidade com que nós nos dedicamos ao processo é que vai valer a pena. Então, aí depois da gente ver um pouquinho de Theodore Roosevelt, eu gostaria de perguntar, todo mundo vai lembrar, qual é o segundo mandamento que Jesus nos deixou? Um é amar a Deus sobre todas as coisas, só para ficar fácil. E o segundo? Amar ao próximo? Como a si mesmo. Essa é a chave desse mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente não faz para a gente aquilo que a gente não deseja para o outro. Então, a gente não é o algoz de nós mesmos, porque nós não fazemos isso com os outros. Então, por que nós faríamos conosco? E porque enquanto nós nos amarmos, dificilmente nós conseguiremos amar alguém em plenitude. Porque diz a lei, amar ao próximo como a si mesmo. E esse é o verdadeiro exercício da empatia, quando a gente consegue a prática da empatia na sua essência, né? E aí Jesus também disse assim, quando alguém perguntou, quantas vezes, Pedro, acho que foi, né? Mas beleza esse negócio do perdão, entendi. Quantas vezes? Quantas vezes que é para perdoar? Pelo amor de Deus, que é a terceira vez que eu falo. Aí Jesus respondeu, não é muito. 70 vezes 7. Ah, por erro? Não. Perdão. 70 vezes 7. Por pessoa? Não. Por erro? Não. Por nada. 70 vezes 7. Que a ideia quer dizer assim, não tem limite. Agora, vamos lembrar do segundo mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quantas vezes nós temos que nos perdoar? Quantas vezes nós temos que ressignificar? Quantas vezes que nós temos que nos acalentar, nos abraçar? Quantas vezes que a gente tem que dizer, that's okay. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Amanhã é outro dia. No minuto seguinte, já transformou. Já transformou a história. Tá tudo bem. Aí agora também eu vou convidar vocês para a gente... Eu vou colocar uma música. O Tico vai fazer a gentileza, na verdade. E essa música também, eu queria que a gente, ao ouvir a música, né, se a gente pudesse até, para quem se sentir confortável naturalmente, fechar os olhos, que vocês imaginassem que vocês estivessem cantando para vocês mesmos. Porque é comum que essa música vai nos levar a uma hipótese de que alguém está cantando para a gente ou a gente está cantando para alguém. Eu queria fazer um convite hoje, que ao ouvir a música, nós estivéssemos cantando para nós mesmos. Que nós tivéssemos, cada um de nós, no nosso colo, no nosso abraço, no nosso envolvido pelo nosso carinho, e repetindo a letra da música para nós mesmos. Cada um de nós para nós mesmos, tá bom? Desculpa, sair de novo. Quem estiver ouvindo em casa, pensa que está cantando para si mesmo. Pensa que está se abraçando, pensa que está se dando colo, vamos dizer assim, e cantando para si. Tá bom? Esquece o que passou aqui neste mundo. Silêncio e sentimento. Sou teu guerra, eu sou teu cantor, teu rei e teu escravo, teu filho e tua espada.
Em ti como sou, em paz, na claridade, sem medo, sem saudade. Como flor, alegre como a luz, desejo e fantasia, em plena harmonia. Eu sou teu homem, sou teu pai, teu filho, sou aquele que te tem amor. Sou teu pai, teu melhor amigo, contigo seja onde for. E onde estiver, O meu amigo, sou teu arco-íris de amor. Sou aquele que te leva ao Senhor. Vamos nos entregando aos nossos anjos, aos nossos mentores. Vamos elevar, então, agora os nossos pensamentos para os nossos anjos. Vamos reconhecer a divindade que habita em cada um de nós. Vamos nos reconhecer como filhos de Deus e agradecer pelo dom da vida. Agradecer por essa passagem, agradecer pelas pessoas que nos rodeiam, agradecer pelas nossas qualidades, agradecer por tudo aquilo que ainda existe de campo para melhora, para melhoria. Perceber que o nosso progresso moral e espiritual é exponente, é contínuo, é para sempre. E isso nos enche de alegria por saber que nós temos essa oportunidade. É com o coração imbuído desse agradecimento que nós vamos, na noite de hoje, orar por uma irmãzinha que passa por uma situação delicada de saúde, a netinha de uma trabalhadora da casa, a netinha da Mônica. Vou pedir para que nós, mentalmente, espiritualmente, possamos abraçar a família da Mônica, o filho, a nora, a netinha,
e que eles sintam a presença do Deus vivo no coração de cada um deles, que eles tenham a fé revigorada, renovada, na certeza de que eles estão sendo cuidados, que eles possam sentir o nosso calor, o nosso amor e a proteção de Deus. Seguimos então nessa semana dispostos à prática do bem, da paz, do amor e da renovação. Que assim seja.